Danilo, me fala uma coisa. Me conta da sua primeira intubação. Foi horrível. Foi tenebrosa, foi catastrófica. Na verdade não foi catastrófica, mas a situação foi muito ruim, né? Como você falou, logo no comecinho da carreira, por mais que a gente aprenda na faculdade, a gente não tem todo aquele manejo, né? Aquela segurança de intubar um paciente. Mas se você não fizer de uma forma mais adequada possível, esse paciente para de respirar, esse paciente acaba desaturando. Se você desesperar, não conseguir fazer esse paciente ventilar de alguma forma, independente da forma que você tem ali, ou até com ambu, ou com um ventilador, ou com um outro colega, 4 mãos, o diabo a 4. Se você não conseguir fazer esse paciente ter hematose em nível alveolar, esse paciente vai parar. E, automaticamente, vai recair em cima de quem? De quem está ali cuidando do paciente. Então, no caso, você mesmo. Aceite que dói menos. Intubação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Aqui no podcast Intubem, vamos transformar o medo em confiança. Eu sou Danilo Costa, professor de urgência e emergência. E eu sou o Dr. Paulo Achia, eu sou anestesista e intensivista. Juntos, somos os fundadores do Intubem e da mentoria Vá Sem Medo, um projeto que nasceu para ajudar médicos e futuros médicos a terem confiança e precisão no manejo da via aérea. E é justamente esse o objetivo que a gente traz aqui. Conversas diretas, francas, bem adaptadas à realidade. Que tanto eu quanto o Danilo, tanto você que já formou ou que está em formação, vai acabar enfrentando em algum período da vida. Agora pense rápido. Se você tivesse que manejar uma via aérea agora, entubar um paciente, você estaria e você se sentiria 100% seguro? Eu poderia apostar com toda a certeza do mundo que a resposta é não. E se você realmente acha que você está 100% preparado, talvez falte alguma trilha do conhecimento aí, porque eu posso te garantir com todas as letras que a faculdade não prepara nem eu, nem o Danilo, nem ninguém para intubação na hora da verdade. Então fique até o final, porque no final a gente vai compartilhar, vai falar para vocês um checklist, coisa simples, mas muito importante, para te deixar um pouco mais seguro e preciso na hora de uma urgência, na hora de uma emergência, de manejar uma via aérea e lembrar de todos os passos que são cruciais para o manejo da via aérea seguro. Bom, então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Danilo, me fala uma coisa. Me conta da sua primeira intubação. Foi horrível. Foi tenebrosa, foi catastrófica. Na verdade não foi catastrófica, mas a situação foi muito ruim, né? Como você falou, logo no comecinho da carreira, por mais que a gente aprenda na faculdade, a gente não tem todo aquele manejo, né? Aquela segurança de intubar um paciente. E eu lembro direitinho, eu estava no meio de uma epidemia de dengue na cidade de Uberlândia, me formei em Uberlândia e cheguei no plantão 19 horas. 100 pacientes para atender, ficha verde, tudo dengue. Já entrei daquele jeito, né? Animado, feliz, inocente, um neófito, recém-formado. Falei, não, agora eu vou arrasar, vou zerar essa fila do SUS. Achando que a vida fosse ser só essa, né? Vou atender os pacientes de dengue tranquilo. Ok, mas meia-noite e meia, 1h da manhã, chegou um paciente grave. E não tinha nenhum médico na sala de emergência. Era a gente mesmo. Eram 3 recém-formados. Tocando um pronto-socorro, acho que era o segundo maior pronto-socorro de Uberlândia. O movimento era grande. E chegou um paciente com desconforto respiratório, vômito fecaloide. Na hora eu já pensei, tem alguma coisa estranha. Tive uma boa formação, mas mesmo assim, 1h da manhã, com sobrecarga de trabalho, chega o paciente, franca insuficiência respiratória, não sei se tinha broncoaspirado, o que era. Rodei um eletro, por algum motivo olhei para o eletro e vi um S1Q3T3. Nossa. Era um TEP. Conseguiu ver um S1Q3T3 no primeiro dia de plantão? Consegui. Olha. Consegui porque, se eu não me esqueço bem, numa ocasião anterior, eu tinha tido um eletro recém-formado e mandei para você. Você falou, você tem um S1Q3T3. Isso é um S1Q3T3. Eu lembro desse evento. Você que me ajudou naquele dia. E aí, eu falei, putz, é um TEP. E o paciente ruim. Ausculta, tá ok. Paciente desaturando, desconfortável, S1Q3T3, apesar de não ser patognomônico, TEP. E só tinha midifenta. Pior. Só midifenta. Só midifenta. Você tava UPA. UPA.
Lá em Uberlândia é uma coisa especial. Lá a gente chama de UAI. Não é porque é só em Minas. É clássico. Unidade de Atendimento Integrado. Eles não gostam do nome UPA. Tá. Midifenta. Midifenta. Tá. E o hipnótico analgésico, mais nada. Só. Bloqueador, nem no sonho. Nem no sonho. Tá. Nem no sonho. Porque o povo tinha medo de usar bloqueador. De madrugada. Porque o povo não vai saber usar. Sim, não vai saber usar, vai dar ruim. Vai. Né? Aí, lembra que eu falei que tinha 100 pacientes na fila. Pronto-socorro lotado. Não tinha maca. O paciente, cada vez mais hipoxêmico, perdeu a consciência, caiu no chão da sala de emergência. Entubei esse paciente no chão. Na primeira? Primeiro paciente, tubo no chão. Sim, e não foi na primeira vez que o tubo passou pelo lugar certo. É porque não dava para posicionar corretamente esse paciente. Ele estava no chão. Como é que eu ia? Hoje eu dou aula de urgência e emergência, eu ensino a entubar no chão. Barriguinha para baixo, perninha cruzada, de ladinho, aquela coisa. Não tinha tido esse preparo na faculdade. E foi um tubo difícil. Eu não acho que era uma via aérea difícil, mas foi uma via aérea muito complicada, até pela situação. Consegui entubar o paciente depois da terceira tentativa. Ia chamar ajuda, mas os outros dois que tinham formado comigo sabiam menos que eu. Não, nada, assim... Sim. Eu já sabia pouco. Tudo bem. Mas eu fui até a sala de emergência, né? E foi trágico, porque depois, com pouco recurso, isso foi antes da pandemia de Covid, porque depois da pandemia de Covid, os pronto-socorros até que ficaram um pouquinho mais bem preparados. Mas não tinha muita coisa para estabilizar ele, e o paciente acabou indo a óbito umas 2-3 horas depois da intubação. A gente conseguiu arrumar uma maca para ele, decentemente, como ele merecia, mas foi trágico. Foi uma experiência ruim. Olha, paciente com suspeita de abdômen agudo, né, igual você está citando aí, provavelmente obstrutivo, até o anestesista mais experiente dá uma repensada em como é que ele vai induzir esse paciente para entubar, tá? Na maioria das vezes eu posso te garantir que no centro cirúrgico, geralmente a gente chama mais um para ajudar, tá? Sim. Então, assim... E não é um recém-formado? Não é um recém-formado, são 2 anestesistas já calejados, geralmente. Então, assim, já é um desafio só pelo fato de ser um paciente com provável abdômen agudo obstrutivo, tá? Então, vamos dizer assim, entubar no chão um paciente grave desse, né, e com suspeita de abdômen agudo obstrutivo, já agregou muita dificuldade nesse paciente que você já batizou logo que formou, então, né, pelo visto, né? Foi um batismo. Foi um batismo. Foi um batismo. Esse foi um batismo que eu vou te falar uma coisa. Eu lembro até hoje. Vai lembrar até o fim dos dias. Vou lembrar. E eu falo para meus alunos da humildade que a gente tem que ter e da falta de preparo que a gente sai, né? Falta de preparo, sim. Acho que é por isso que hoje eu tento dar uma aula um pouco mais completa, e é por isso que a gente tenta complementar a formação dos colegas também, porque a gente sabe que via aérea não leva desaforo para casa, muito menos no chão. Sim, muito menos no chão. Muito menos no chão. Né? E na sua opinião, você que é anestesista, já tem bastante mais experiência, por que você acha que a grande maioria dos médicos tem medo de entubar? O que você diz? Eu acho que talvez por ser um evento crítico, tá? No meu entender, com a expertise da anestesia hoje, eu acredito que a intubação, uma vez que ela tira bem entre aspas, uma capacidade vital que a pessoa tem de se manter vivo, tá? Então, assim, eu tive um chefe que ele sempre falava, se você vai tirar alguma coisa do paciente, você tem que dar um jeito de prover essa mesma coisa. No caso, se você faz ele parar de respirar quando você induz a anestesia, você tem que fazer ele respirar de um jeito ou de outro. Ou entubando ele rápido, ou fazendo ventilação. De alguma forma, esse paciente tem que oxigenar. Então, eu acho que a pessoa, quando forma, ela não tem o know-how de dominação da intubação orotraqueal, principalmente que é um procedimento que, se você realizar da forma não tão adequada, nem eu vou falar da forma catastrófica, mas se você não fizer de uma forma mais adequada possível, esse paciente para de respirar, esse paciente acaba desaturando. Se você desesperar, não conseguir fazer esse paciente ventilar de alguma forma, independente da forma que você tem ali, ou até com ambu, ou com um ventilador, ou com um outro colega, 4 mãos, o diabo a 4. Se você não conseguir fazer esse paciente ter hematose em nível alveolar, esse paciente vai parar. E, automaticamente, vai recair em cima de quem? De quem está ali cuidando do paciente. Então, no caso,
Você mesmo. Aceite que dói menos, tá? Então, como é que eu enxergo isso? Como é um procedimento crítico, procedimento que demanda precisão e 2 minutos, vamos chutar para cima, né? O paciente grave geralmente não tolera 2 minutos de apneia. Vamos supor que o grave você teria 1 minuto de apneia para você entubar um paciente. Então, você tem 1 minuto para acertar, tá? Não acertou, vai para o esôfago, não vai dar certo. Fatalmente, parada respiratória por hipóxia, e eu posso garantir para todo mundo que está ouvindo aqui, é uma das piores sensações do mundo, um paciente que você está se predispondo a cuidar da melhor forma possível, esse paciente para na sua frente por hipóxia porque aconteceu alguma coisa de errado no manejo da via aérea. Essa eu posso falar que é uma das piores sensações. Eu lembro de um curso que eu fui fazer em Barretos, até que eu acho que um colega teu que deu essa aula lá no curso de Barretos. O Thalisson. Um abraço, Thalisson. Ele falou que quando você não entuba um paciente, você tem 2 vítimas. Tem. O paciente e você, porque você vai chegar em casa destruído, você não vai conseguir dormir direito. Destruído. Então, eu acredito que o maior medo que o pessoal tem hoje com intubação é simplesmente pelo fato de ser um procedimento crítico, tá? A oxigenação em nível alveolar é o mínimo que a gente tem que ter, tá? Para você conseguir manter a homeostasia em nível satisfatório. Uma vez que você... Vamos pensar num cenário eletivo, tá? Vamos fugir um pouquinho da urgência só para a gente ter noção do que nós estamos falando agora. Você recebe um paciente de 18 anos de idade para fazer uma retirada do apêndice, tá? O paciente tem 18 anos, é asa 1, não tem nenhum problema de saúde, não tem uma alergia, não fuma, nada. E o cara vem para operar. E aí, esse paciente, se ele tem uma complicação pós-operatória, é catastrófico. Porque um paciente tem 18 anos de idade, não tem nenhuma comorbidade, tá? Diferentemente de um paciente que já vem com várias comorbidades e tem uma complicação. Então, vamos supor que por um deslize, tá, pela pressa do dia a dia, você não avalia esse paciente jovem, tá? Você não faz uma avaliação adequada. Eu não vou nem dizer minuciosa, eu vou falar uma avaliação adequada, tá? Tem muitos anestesistas que também não fazem avaliação de via aérea, tá? Eu estou fazendo uma meia-culpa da especialidade mesmo, porque a gente tem colega que não faz avaliação de via aérea. Isso está errado, tá? Por mais que doa nos colegas, me perdoem, mas isso está errado, tá? Você não avaliou a via aérea e o que aconteceu? Você induziu o paciente, você não consegue entubar, tá? Um paciente de 18 anos. E aí você tem uma complicação, o paciente tem uma parada por hipóxia e, fatalmente, você desespera, não consegue fazer uma ventilação adequada uma vez, depois chama um colega, ele consegue entubar, o paciente tem uma lesão cerebral grave. E aí o paciente literalmente fica sequelado por hipóxia, tá? Então, esse é um cenário, pessoal, que assim, a gente tem que lutar para evitar ao máximo possível, porque como é que você passa isso depois para o familiar? Tá? Então, eu acredito que esse é o principal motivo do pessoal ter um certo receio, tá? Mas infelizmente, para quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em UTI, quem trabalha em centro cirúrgico, fatalmente vai encontrar intubação orotraqueal na frente, querendo ou não, tá? Aí você fala, não, então tá bom, eu vou fazer pediatria, tá? Nada contra os pediatras, vou fazer pediatria, vou ficar no consultório fazendo puericultura. Beleza, aconteceu na pandemia comigo. O que aconteceu? O consultório de todo mundo fechou por causa da pandemia, esse colega foi para onde? Da plantão? Na unidade de terapia intensiva. Comigo. E na unidade de terapia intensiva, o que você tinha que fazer no Covid? Entubar 90% dos pacientes. E aí o colega que fazia pediatria de consultório não tem o know-how para entubar um paciente desse. Né? Então, assim, vai chegar para você. Então, só para a gente ilustrar aqui, né? Não vou nem dizer que, tipo, esse dia eu que acabei entubando um paciente que era dele, né? Porque a gente estava com cada um com 10 pacientes, eu entubei os 2 pacientes que eram dele, que precisava eu que entubei. Mas, assim, um colega que não tem o devido preparo, mesmo no manejo de droga, de dose de droga para adulto, ele está acostumado com criança. Então, cara, como é que eu reponho o cálcio? Então, assim, a gente ajuda, claro, mas, poxa, é uma situação completamente, assim, literalmente desgovernada para a pessoa, né? E acabou acontecendo, tá? Então, todo procedimento crítico, né, que demanda precisão e o pensar rápido,
É o que torna a intubação um procedimento que, no meu entender, da área médica, é o que a gente tem que mais ter cuidado, porque 2 minutos o paciente desatura e para na sua frente. E, Danilo, me fala agora, quais sinais que você percebe quando o profissional tem seguro na hora da intubação? Eu acho que o primeiro é acionar o protocolo de Kyoto. Kyoto resolva. Esse protocolo Ótimo. É muito famoso. É muito famoso. Principalmente na passagem de plantão. Na passagem de plantão, maravilha. Então, plantão noturno é o protocolo de Kyoto, sabe? Não, o outro vai vir resolver. Como é que o protocolo de Kyoto é acionado? O cara vai lá, coloca um catéter de oxigênio, não está sendo suficiente, ele surta, fala, não, vou colocar esse catéter a 10. Isso. Aí chega alguém de bom senso e fala, não, vamos colocar uma máscara. Vai, cara, coloca a máscara. Não, vamos colocar uma VNI. Aí vai colocando 5 horas de VNI. Não está errado escalonando os dispositivos, mas está errado retardar a intubação colocando dispositivos que não vai resolver o problema do paciente. E um detalhe nessa, né? Que na época da pandemia, os maiores serviços tinham o catéter de alto fluxo. Alto fluxo. Que dava uma enganada boa, né? O cara liga o catéter de alto fluxo e deixa lá eternamente. Eu trabalho em 2 UTIs hoje, que as 2 UTIs têm catéter de alto fluxo à disposição. Uma delas, inclusive, não precisa de dispositivo nenhum, liga no próprio ventilador. O próprio ventilador tem um programa de KNAF, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Você vai lá, pega o catéter de alto fluxo, coloca e tal. Mas a questão é, eu tô vendo que esse paciente vai enrolar, tô vendo que esse paciente vai desaturar, eu vou precisar entubar ele. Põe na VNI. Isso. Que outro resolve. E assim, né, Danilo? Vamos ser franco, vai? Para quem tá ouvindo a gente, aqui nós não vamos ter trava na língua, tá, pessoal? Essa é a ideia desse podcast. A gente sabe quando o paciente vai degringolar. Sabe. A gente sabe. Só de olhar a gente já sabe. A gente já sabe. A gente sabe. Sabe, você vê, o cara tá lá, né, o paciente tá lá desconfortável, tá usando musculatura acessória, não tá subindo ventilação, não tá subindo saturação, a ventilação tá ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente, em alguma outra ocasião, ainda a gente vai falar sobre os critérios práticos e objetivos de quando a gente precisa entubar o paciente, isso a gente vai deixar para uma próxima ocasião. Mas uma outra coisa, além de acionar o protocolo de Kyoto, que a gente quer dizer o quê? Protelar um procedimento necessário para um paciente que não vai ter melhora, né? Outra coisa que eu percebo é insegurança com relação à medicação. Nossa, essa é a clássica. Essa é a clássica do recém-formado, inclusive. O recém-formado, o que o cara faz? Tá, eu decidi, não tem jeito mais, até a equipe da limpeza, o segurança da unidade fala assim, doutor, acho que precisa entubar esse paciente. O cara fala, doutor, vamos entubar esse paciente, tá precisando. O maqueiro fala assim, doutor, vamos. Aí fala, então vamos. Deixa com o pai. Separa aí pra mim Desolam, fentanil, deixa um propofol e eu quero succinilcolina. Sabe as drogas bonitinho. Aí a técnica de enfermagem muito sábia fala vai assim... Vai ter uma técnica que vai perguntar. Que dose? Isso. Aí o cara lança assim, a dose que vocês estão acostumados, eu não quero sair do protocolo da unidade. Sensacional. Essa aí é a sacada do recém-formado. É o cara que não sabe. Você falou, o cara não sabe o que tá fazendo. Não. O cara tá inseguro. E aí ele chega com aquele olho arregalado atrás do paciente, ele acha que, assim, começa a fazer carinho e começa a pegar as coisas vamos esperar um pouquinho, vai que ele melhora. Não vai melhorar, entendeu? E coletar agaso? Coletar agaso. Faz parte do protocolo de Faz Kyoto. parte do protocolo. Não, vamos esperar agaso. Isso, espera agaso. O cara tá suando frio, olho arregalado, cianose, respirando com o ombro. Não, mas pede um agaso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se realmente precisa, né? Clássica, também. Essa é clássica. Né? E também dificuldade de comunicar com a equipe. Ele coloca culpa da insegurança dele na equipe. Mas é porque vocês não estão arrumando, porque não tem por isso não tem aquilo outro. Ele não se coloca na posição de não digo líder, porque na minha visão, nós médicos, a gente não é líder de uma equipe. A gente só é um ponto central em algumas ocasiões, mas em algumas ocasiões a gente precisa assumir aquele papel de calma, vamos organizar, vamos fazer, vamos resolver o problema. E aí o colega começa a achar conflito com a equipe. Porque a enfermeira não sei o que lá, porque o fisioterapeuta não sei o que lá, porque a maca não sei das quantas, porque o lençol está dobrado de jeito errado. Então, ele começa a ter dificuldades de comunicação e não consegue se posicionar e resolver o problema do paciente. Eu acho que esse, para mim, são os sinais claros e clássicos de que o cara está inseguro de manejar uma via aérea. É o Kyoto, agaso, a dose que eles estão acostumados, ou seja, insegurança na utilização de medicação
E também problemas de comunicação com a equipe. Eu acho que você viu isso aí, já sabe que a pessoa está insegura. Né? Deve ser muito triste estar inseguro. Não deve ser muito triste, não. É muito triste, porque a gente já foi recém-formado, né? A gente sabe como é. Inclusive esse lance a dose que vocês estão acostumados, eu já falei. Já usou, né? Já usei. Claro. Daquela primeira situação, inclusive, eu já falei. A dose que vocês estão acostumados. Não, vergonhoso, isso é vergonhoso. Eu acho que aqui pra gente acrescentar também, o colega que tá inseguro, tá? Primeira coisa, pessoal, a equipe saca que você tá inseguro. Isso é um ponto, tá? Então, assim, numa hora de entubar alguém, de entubar um paciente, tá? A equipe precisa entender que você é o centro, tá? Intubação é procedimento médico, tá? Não estamos falando aqui de liderança, mas intubação é procedimento médico. Você é o médico da unidade, então você que vai entubar esse paciente. A equipe está esperando, tá? Que você tenha esse tipo de protagonismo. E aí a equipe saca que você está inseguro. Isso é um ponto. E aí você começa a delegar algumas obrigações. Por exemplo, clássico, ventilador. O ventilador não está pronto. Tá. Vamos lembrar que é a enorme minoria dos centros que tem um fisioterapeuta disponível para regular o ventilador para você. Ou seja, a responsabilidade do ventilador é sua também. Se você não conhece a unidade que você trabalha, se você não sabe o que você tem de equipamento lá, por exemplo, ventilador. Que ventilador que eu tenho aqui? Eu tenho um Inter 5 antigão, eu tenho um Inter 7 Plus, eu tenho um Savina e por aí vai. Eu tenho um Maquet. Tem um de transporte. Exato. Então, se você não sabe o tipo de material que você tem, você já começou errado, tá? Não deixa para utilizar os seus materiais na hora da urgência. Porque o tipo de desfibrilador que você precisa para fazer uma cardioversão, por exemplo, difere o modo de funcionamento. Um ZOL difere, por exemplo, de um GE e por aí vai. Então, se você nunca foi no lugar, eu te oriento a chegar pelo menos umas 2 horas antes do início do seu plantão para ver o que você tem disponível. Para ver qual ventilador, porque na hora do aperto não vai adiantar, porque não vai ter ninguém para te ajudar, na maioria das vezes. E você precisa, por exemplo, de um ventilador ciclano e rápido. Uhum. Agora, eu também não quero que você use de desculpa, se não tem o ventilador eu não faço. Faz sim. Tem ambu em qualquer lugar. Até na lua deve ter um ambu. Então, você tem que saber o que você tem na mão. Que medicação que eu tenho? Eu tenho o bloqueador? Poxa, eu tô com um cara que eu acho que a Vera é difícil. Eu tenho o Rocurone, eu tenho o reversor, que é o Sugamadex? Não tenho. Poxa, então acho melhor induzir com succinilcolina. Então é esse tipo de insight, esse tipo de pensamento que a gente vai aqui mostrar para vocês que tem que ser medular, não tem que ter controle cortical para pensar nisso, tem que ser reflexo medular, tá? Porque senão, se você deixar para descobrir tudo que você tem no seu arsenal terapêutico de equipamento na hora que você precisa, vai dar ruim. Isso é fato, tá? Então assim, não caia nesse erro de não saber o que você tem na mão, tá? Ô Paulo, já que você começou a falar sobre insegurança e dessa questão também que eu acho muito válida aí de conhecer o local de trabalho, que dicas que você daria então para um médico com menos experiência ou então para um médico recém-formado para que ele possa ultrapassar essa questão da insegurança, ele se sentir um pouco mais tranquilo? O que um médico com menos experiência pode fazer para se sentir um pouco mais tranquilo na hora de encarar uma via aérea numa emergência, por exemplo? Eu acho que... Checagem de via aérea, essas coisas? Eu acho que vai até na mesma linha de raciocínio que eu estava falando agora, de você conhecer a sua unidade, de você conhecer os materiais que você tem, de você conhecer, além de equipamento, de você saber se tem alguém de plantão com você. Isso é uma primeira coisa. Então assim, poxa, eu acabei de formar, vou dar um plantão numa unidade de pronto atendimento, cara, se você não está seguro, procura saber se tem mais algum colega com você. Não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Inclusive, nos protocolos de anestesia, o colega não conseguiu entubar fez 2 laringoscopias, 3 no máximo, não conseguiu. Cara, chama ajuda. Está no protocolo. Exato, isso é protocolo. O protocolo é chamar ajuda. Então, por que você não vai chamar ajuda se está precisando? Então, poxa, não estou seguro, putz... Esse lugar aqui tem um outro colega de plantão, sabe? Chega no plantão, se apresenta, sou fulano de tal, eu vou estar de plantão com você, tal, não tenho muita experiência, se eu precisar de uma ajuda, você pode me ajudar, tal. Não é... Ninguém
fica menosprezado por causa disso, tá? Então isso é um ponto importante, saber se você tem algum colega de plantão lá com você, tá? Então, eu acho que isso, pessoal, é fundamental para você fazer o seu primeiro plantão, tá? De uma forma mais tranquila, porque a sensação, quando você sai da faculdade, eu vou falar a minha experiência, é que você não sabe nada. E aí começa a chegar os casos para você atender, você começa a fazer um monte de conexão neural, você fala, nossa, isso aqui eu já vi, pô, isso aqui eu já lembro, isso aqui eu lembro também. E você começa a ligar um monte de coisa na cabeça. Isso é muito louco, porque você passa 6 anos estudando. É muita coisa, gente. Todo mundo sabe, é muito chão, é muita lenha que tem que queimar. Então, assim, você começa a enxergar que você tem muito conhecimento que está estocado ali na cabeça, tá? Só que aí você vem, faz um plantão, tá? Que seja traumático, você já começa errado. Então, assim, vai conhecer a unidade, tá? Vai conhecer a unidade, vai conhecer se tem alguém de plantão com você. Outra coisa, medicamento. Medicamento é clássico. Você chega lá, por exemplo, eu estou no centro cirúrgico, eu vou num lugar, eu quero midazolam, fentanil, propofol e rocurônio. Ah, não tem rocurônio. Tá bom, o que tem? Eu tenho o atracúrio, por exemplo. Tá, qual que é a dose do atracúrio? Não deixa para usar na hora, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Tentem fazer um planejamento prévio, tá? A gente vai falar mais para frente de checklist, essas coisas, tá? Outra coisa que eu já vi, tá? Infelizmente a gente sabe que tem falha no Sistema Único de Saúde e que às vezes falta material. Aí você vai entubar um paciente adulto, tá? Eu já vi, ninguém me contou, eu tava lá, tá? Só tinha tubo 8,5 e 9. Então, assim, como é que você entuba uma senhora de 70 anos de idade, de 46 quilos, com tubo 9? Ou com tubo 8,5 que seja? Não vai dar certo. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que estar precavido. Poxa, tamanho de tubo que eu tenho, máscara laríngea. Você vai induzir um paciente, não conseguiu entubar, precisa de uma máscara laríngea de resgate. Tá bom. Doutor, que número você quer? Alguém vai te perguntar o número. Vai falar o número que vocês estão acostumados. E às vezes alguém vai te trazer, por exemplo, uma máscara 2,5. Você está com um paciente adulto. O técnico de enfermagem, ele não tem a obrigação de saber o número da máscara que você vai usar. Isso é uma atribuição sua. Aí o cara te traz uma máscara 2,5 e o paciente está saturando 70. Já está roxo, tá? Então, não, eu não quero essa máscara. Tá bom, que número que você quer? Ah, eu preciso de uma 5. Não, doutor, eu só tenho a 4. E aí? Aí você vai para uma via aérea cirúrgica? Então esse é o tipo de feeling que eu quero que vocês comecem a ter logo no começo da vida de formado. Para quê? Para evitar a emoção na hora que não precisa, gente. Então, assim, faz um plano. Agora, você foi lá, avaliou o paciente, né? Deu tempo. Às vezes não dá tempo de avaliar nada, você vai ter que induzir e ver o que acontece, tá? Principalmente nesses casos que você não consegue fazer uma avaliação de via aérea decente, o que eu te sugiro? Trate todo paciente como via aérea difícil. Que aí você sempre tem um plano B do seu lado. Não é, pega o vídeo laringo. Ah, mas o vídeo laringo daqui do centro cirúrgico quebrou. Vou lá no PS buscar. O PS é no térreo. Você está no 15º andar do hospital. Até esse vídeo laringo chegar, o paciente parou. Então, poxa, não deu tempo. Tal. Pessoal, eu preciso do vídeo laringo aqui. Ah, mas é difícil. Não interessa, eu preciso do vídeo laringo aqui do meu lado. Outra coisa, fio guia. Fio guia também ajuda muito, tá? E o buge, no meu entender, é o artefato de via aérea que mais te tira do sufoco, tá? Com custo baixíssimo, um buge custa R$30. Então eu acho assim, se você não tem segurança, encara todo paciente como via aérea difícil. Você vai sempre ter um plano B do seu lado. Tá? Você tem um guia para te ajudar para angular um tubo um pouquinho melhor, numa laringe um pouco anteriorizada. Você tem um vídeo laringo e outra coisa também. Vamos voltar de novo. Paciente, você quer usar o vídeo laringo. Perfeito, eu acho louvável. Se você tem lá para usar, use. Porém, saiba utilizar o vídeo laringo. Não pega a lâmina hiperangulada e não faz o tubo ficar na mesma angulação da lâmina. Você não vai conseguir entubar. E o vídeo vai te atrapalhar mais que ajudar. Aí você está lá com o paciente saturando 88, você sabe que a partir dos 91, 92 a saturação despenca, e aí você fala, traz o vídeo vem, você vai entubar, e o vídeo mais te atrapalha que ajuda. Qual que é o seu próximo passo?
aí você tem que pensar. Tá? Então eu acho que antecipação de problema é a chave aqui do negócio. Tá? E saber quais são seus planos A, B, C e D, né? Como a gente falou, que a gente até vai fazer um checklist para o pessoal aqui no final, ter um checklist em mente do que a gente pode, do que a gente deve fazer. Acho que isso aí realmente é importante e tranquiliza a mente das pessoas, né? Sim, sem dúvida. E você, Danilo, que recurso técnico você acha que o colega que a gente está aqui abordando agora tem que ter na mão para não passar tanto perrengue no começo, né? Saber, como você tinha falado, saber os passos, saber os planos e saber usar os equipamentos. Não adianta você ter milhões de recursos na mão e não saber usar equipamento. Fala assim, não, eu vou dar plantão naquele local porque tá tranquilo. Lá eu tenho laringo com fibra, tenho um videolaringo, eu tenho um fibroscópio, eu faço intubação nasal, lá eu tenho tudo. Mas você sabe usar? Se você não sabe usar, nem brinca. Mas o videolaringo, eu li um artigo, vários artigos, revisão sistemática falando que o sucesso de primeira intubação é muito maior que o videolaringo, então dá o vídeo aqui. É a tua primeira vez, segunda, terceira vez que seja, e o paciente está desaturando, né? No caso, a minha realidade é um pouco diferente da sua, que você é anestesista. Eu trabalho em UTI, urgência, emergência. Então, meu paciente ele já chega com uma reserva menor muitas vezes, né? Tirando as cirurgias de urgência, mas pensando numa cirurgia eletiva, mas os meus pacientes eles já estão no fim do limite de compensação fisiológica. Então, ali, aqueles 2-3 minutos de apneia seguro que a gente tem na pré-oxigenação, já está acabando, e o cara não tem reserva. Então, você esperar mais tempo para um videolaringo conseguir mirar certinho, você tem que saber usar o equipamento. Eu tenho um fibro disponível, maravilhoso, lindo, adoraria ter um fibro na minha gaveta de via aérea difícil lá na UTI. Sabe usar? Se não sabe usar, não adianta querer pegar, tá? Vai dar ruim. Então, acho que o treinamento adequado, acho que mais do que saber usar um equipamento, um treinamento adequado, um treinamento correto, eu acho que é essencial. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de estudo mesmo, né? Essa capacitação, acho que isso aí faz toda a diferença para um profissional na hora de manejar uma via aérea em urgência e emergência ou numa situação eletiva também. Acho que isso aí é essencial. Existe uma curva de aprendizado, tá? A gente percebe o residente da cirurgia geral, por exemplo, quando ele começa a operar por vídeo, você percebe que é difícil, né? Mesmo você olhando, né, a tela onde ele está operando, a gente percebe que os primeiros passos, a destreza com as pinças e com a própria câmera, demanda tempo, tá? Demanda horas de voo, literalmente, e demanda treinamento. E eu puxo esse gancho para a videolaringoscopia, tá? Querendo ou não, a videolaringoscopia é uma laringoscopia indireta, ou seja, você olha através de uma lente, tá? E ela te joga a imagem no videozinho, no monitor do vídeo. Então, não adianta você querer sempre usar o vídeo, tá? Não, me falaram que o vídeo é mais seguro. Tá, existe trabalho que prova isso. Tudo bem, concordo. Porém, saiba que existe uma curva de treinamento para o videolaringoscópio, para o AirTrack, para o McGrath, tá? Para qualquer dispositivo vídeo assistido para intubação. Tá certo? Paulo, então, falando em pressão, falando em via aérea de emergência, você tem alguma dica para um colega que tem medo de lidar com essa pressão do tempo na hora de manejar uma via aérea de emergência? Porque a gente sabe que tem um tempo limitado ali de segurança de apneia. No paciente asa 1, como você disse, paciente mais estável, a gente tem aí 2 minutos e meio, 3 minutos seguro de apneia, conforme mostram alguns estudos. O obeso, 1 minuto e meio, o idoso também, né, 1 minuto e meio. O paciente com Covid, nem isso a gente tem, mas a gente tem uma limitação do tempo nas melhores condições, um paciente com uma pré-oxigenação adequada. Você tem alguma dica para esse colega que fica mais ansioso com o tempo? Como é que ele pode ficar mais tranquilo? Olha, eu vou trazer aqui 2 insights, tá? Não especificamente da área médica. Então, o primeiro, eu vou trazer um insight da Fórmula 1. Tá? Na Fórmula 1, muitos dos pilotos, alguns minutos antes da corrida, eles começam a fazer uma mentalização da corrida que está por vir, tá? Então,
a gente vê que o próprio relato deles, né, mostra que eles conseguem chegar no cockpit do carro já num estado muito mais tranquilo, tá? Então esse é um ponto. Uma outra coisa que eu vou trazer também do esporte de alto rendimento, que é do tênis, tá? Eu estava vendo recentemente, inclusive, o que diferenciava o top 5 do ranking da ATP para os top 20, por exemplo, tá? E aí a pessoa que estava falando falava, era a dieta, era o treinamento, era a idade que eles começaram a treinar, e não era nada disso. O que mudava dessas pessoas era o tempo de resposta, tá, para um determinado evento. Ou seja, cada ponto que ele levava contra, a forma que ele encarava e a forma que ele já fazia o próximo pensamento era o que diferenciava. Ou seja, a forma que você, quando você passa por um revés, pensa, e principalmente o pensamento de maneira positiva. É isso que diferenciava o top 5 do top 20 no tênis, tá? Então isso é um ponto, tá? Se você não tem segurança, se você ainda, poxa, não, eu tô seguro. Aí a hora que você vê um paciente entrando pela porta do pronto-socorro que não tá respondendo muito bem, você já começa a suar, a ter tremor. E, gente, isso não é uma crítica. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer com todo mundo, aconteceu com todo mundo, com nós dois que estamos aqui já aconteceu também, tá? Então, isso faz parte do aprendizado. Isso aí vai melhorar com o quê? Com treinamento, com prática e com hora de voo, tá? Não tem como você fugir disso, tá? Então, se você tentar desenhar alguns cenários no seu mental de antecipação, isso eu acredito que consiga te ajudar, tá? No começo eu acho interessante muita prática. Eu acho que você precisa de teoria também, claro que precisa, tá? Mas eu acho que a prática vem para somar muito, principalmente com intubação, gente, ó. Minha mãe é igualzinha de vocês, a do Danilo, é tudo igual, tá? Cabeça é tudo igual, né? Então, assim, é treino, tá? Ninguém aqui tem nenhum dom. Isso é treino. Se a gente consegue, vocês também conseguem. Se vocês têm alguma dificuldade, nós estamos aqui para ajudar. Esse é o intuito de todo esse projeto, tá? Ninguém precisa ficar suando por causa de intubação. Tem intubação que vai ser difícil? Claro que tem, gente, normal, tá? Uma coisa que eu também queria deixar claro para você que está começando, né? E não tente, ou melhor, não espere um resultado diferente se você está fazendo a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, por exemplo, né, começa a fazer atividade física. E aí você não segue a dieta. Você vai ter resultado? Dificilmente, tá? E aí você insiste da mesma forma, sem fazer a dieta, só fazendo exercício, e você quer o resultado. Não vai rolar, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês, tá? É que assim, não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Ou seja, você vai entubar um paciente, você não posicionou, não fez as drogas da maneira correta, tá? Não fez nada de acordo com o protocolo, vamos dizer assim. Aí você vai lá e não consegue entubar. Aí, você no auge da sua sapiência, resolve ventilar um pouquinho esse paciente. E aí você vai lá e tenta entubar esse paciente de novo, da mesma forma, sem posicionar, sem relaxante muscular, sem nada adequado. Só que você está esperando um resultado diferente. Não espere resultados diferentes com o mesmo procedimento de antes. Não vai dar certo, gente. Fez uma laringoscopia, não conseguiu ver nada, você precisa fazer algo diferente. E não colocar o laringoscópio na boca do paciente de novo, esperando um resultado diferente. Você precisa fazer algo diferente. Então, por exemplo, poxa, não está posicionado? Posiciona. Poxa, posicionou, não viu nada? Vamos melhorar isso. Faz o relaxante muscular, por exemplo. Às vezes você fez subdose, às vezes você fez aquele 5 efeito é curto. Então, sempre tenha uma sistematização no intuito de, poxa, o que eu posso fazer de diferente para melhorar o resultado que eu espero? Eu fiz uma laringoscopia que não foi efetiva. O que eu posso fazer para conseguir uma efetividade maior? Que, no caso, visualizar a glote e passar o tubo ali na corda vocal.
Tá? Então isso tem que estar muito claro. Não adianta você fazer 2, 3, 4 laringoscopias, jogando tempo precioso, às vezes, de pré-oxigenação, e esperar um resultado diferente que não vai vir. Tá? Faz um burp, né? Faz uma laringoscopia bimanual. Sim. Saiba as ferramentas que você tem para utilizar. McCoy, né? Pede um articulado, sabe? Mas assim, não adianta fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Tá? É aí que o treinamento e a prática são essenciais, né? Por isso que o treinamento e a prática são essenciais para isso. Saber aprender quais são as armas que a gente tem para usar. Sim. Bom, então, pessoal, eu acho que para a gente começar a finalizar esse primeiro episódio, aqui fica uma dica valiosa que só teoria não resolve, tá? Só prática também não resolve, tá? Então, qual que é o melhor dos ambientes para você parar de uma vez por todas de ter esse treme-treme todo com intubação, de sempre deixar que outro resolva o negócio. Vou colher uma gaso, o paciente está saturando 88 num catéter que você já pôs a 8 litros, sendo que o máximo são 4 litros, e esperar um resultado diferente. Não vai vir diferente. Vai vir um resultado que você já sabe qual é, só que você está postergando com receio de intubação, tá? Então, união de teoria com prática, tá? É o melhor caminho para você conseguir esse tipo de segurança nesse procedimento que, infelizmente, é um procedimento crítico que vai te atrapalhar em alguns períodos, mas que você, se você se predispor a ir atrás, fazer as coisas da forma que tem que ser feita, isso aí também não te pega. Bom, Danilo, então agora eu queria que você finalizasse aí e passasse pro pessoal como é que eles podem fazer para encontrar a gente nas redes, tá? E por aí vai. A gente prepara um conteúdo muito legal, muito prático em todas as redes sociais. Né? YouTube, Instagram, acho que TikTok a gente vai começar a postar também, que tem uma entrada boa. E com dicas, né? O que a gente quer com esses canais? Passar dicas práticas, né? Roteiros, né? Diluições, dicas que você pode usar no seu plantão amanhã. Tipo, eu tô com uma dúvida, tô inseguro do meu plantão amanhã, vou lá no canal do YouTube e vou ver o que eles têm de dica. Às vezes, é uma dica que você vai poder usar no seu plantão no próximo dia. Né? E mais, ficar um pouco mais tranquilo, aprender um pouco, né? Dividir um conhecimento com quem já passou aperto, porque como o Paulo já falou, a gente nunca foi ileso dessas inseguranças, nem de erros, a gente já passou por isso. A gente ainda pede ajuda em muitas ocasiões, porque a gente sabe que via aérea não leva desaforo para casa, e a gente tem essa humildade, essa tranquilidade do ego não atrapalhar. Então a gente já passou por muita coisa que você que não tem tanta prática, ou você que está formando, ou você que é recém-formado, a gente já passou por coisas que você não precisa passar. Então nos nossos canais a gente vai dar dicas e distribuir conteúdos que vão ser muito legais para deixar o seu plantão mais seguro, mais tranquilo e não ter nenhuma nem duas vítimas na hora que você for entubar o teu plantão. Aliás, na hora que você for entubar o teu paciente no plantão. E no final desse episódio, pessoal, para você que funciona um pouco melhor, tá? Com checklist, tá? Algumas pessoas funcionam de uma melhor forma, se sentem mais seguras preenchendo um checklist. Então, por exemplo, o que você precisa ter do seu lado na hora que você for entubar um paciente? Por exemplo, o laringoscópio tem que estar ali? Tem. Aí no laringoscópio tem que ter lâmina adequada para o tamanho do paciente. O laringoscópio tem que funcionar. Então a lâmpada tem que acender se for um laringoscópio óptico convencional. Tem que ter pilha. Então é o tipo de coisa que às vezes passa batido. Se você deixar para testar o laringoscópio a hora que você for usar, você já comeu bola, tá? Então, aqui embaixo vai ter um link para você baixar esse checklist e tentar, dessa forma, ter um pouco mais de segurança, tá certo? Não deixa de seguir a gente, não deixa de compartilhar o perfil com colegas que vão também aproveitar esse conteúdo. E vamos deixar claro aqui que esse foi nosso primeiro episódio do podcast. Tem muita coisa legal vindo por aí ainda aí. Não deixe de acompanhar aqui a gente do Intubem. Se você quer transformar o seu medo em segurança e salvar vidas com confiança, siga a gente aqui nos nossos canais e se prepare com quem entende do manejo de via aérea.